E aí pessoal, Dragon na área, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Estamos com mais um vídeo aí de Master Duel. E dessa vez eu vou passar para vocês a minha visão, na minha opinião, quais são os melhores decks competitivamente, né? Para você jogar Ranked ou até algum campeonato, para você que está começando agora no Master Duel. Está começando agora, instalou o jogo, quer fazer um bom deck, não seja um deck de farm, né? Porque aí isso é questão de outro vídeo, ou um deck para se habituar, já é um deck que você sabe mais ou menos como funciona o Master Duel. Mas caso você queira saber algum deck para você iniciar e você ver como funciona, eu vou deixar também um card aqui em cima ou na descrição um outro vídeo também que eu montei, eu fiz, né, falando dos decks para iniciantes também, que é um bom decks também, que aí dá para você comprar estrutural, dá para fazer outras coisas, beleza? Então não esquece de se inscrever no canal, deixar seu joinha e sempre lembrando que temos vídeo aqui segunda, terça e quinta, então bora lá! Vamos lá então galera, vamos começar então explicando como vai ser essa dinâmica. Eu vou analisar o seguinte ponto: custo-benefício, agressividade, se ele é versátil ou não e como ele pode ser cauterizado, né? Então cartas que podem parar ele, mais ou menos isso, né? Então esses são os pontos que eu vou analisar, né? E dificuldade, né? O último também é a dificuldade, e aí eu vou analisar esses pontos e aí eu vou deixar o melhor dentre piores. Então quer dizer que dependendo da ordem que está aqui, não quer dizer que o deck seja bom, pior ou melhor do que outros que tá lá na frente, tá lá atrás. Então bora lá. Vamos começar então com o deck de Floowandereeze. O deck de Floowandereeze é um deck muito bom, muito forte também. Ele hoje em dia está no metagame muito bom, mesmo da Konami dando hit nele bem pesados. Ele é um deck muito bom. E aí, todos aqueles pontos que eu falei para vocês, então, o custo-benefício dele, galera, ele é um custo-benefício bem baixo. Mesmo eu tendo o Circuit Pack, a gente só trabalha com 3 URs, então é bem fácil, você não precisa gastar com o extra deck, né? Só se você quiser colocar alguma coisinha ou outra ali no extra deck para versatilizar, mas o Floowandereeze não usa nada de extra deck. Então é um deck muito bom, um deck se você não sabe muito fazer as evocação Synchro, a evocação Exceed, ou Link, é um deck muito legal, um deck que trabalha muito com normal summon, não toma C-Max, então é um deck muito forte. E o custo-benefício dele é bem abaixo, porque as cartas você consegue craftar bem fácil. Você tem pouquíssimas URs. Você trabalha assim no main deck mesmo dele, você trabalha só com 3 URs, que é a carta que busca o campo ou busca outro monstro, pássaro para você. Então é um deck muito versátil, né? Assim de se dizer, porque tem poucas URs e você consegue montar facinho sem um Six Pack. A agressividade dele já é bem baixa, né? A gente pode falar que a agressividade do Floowandereeze é bem baixa, muito baixa. Porque seu primeiro turno você vai colocar o campo, e aí você vai colocar o pinguim, e talvez você coloque o pinguim e o campo e a trap que faz a tributar ele. Então é um deck bem versátil, mas é um deck que não é tão agressivo, né? O pinguim já é uma food gate por si só, para quem não conhece, o pinguim o superior, o boss do deck, que ele é uma ESR, e ele não é uma OR. Ele tem um seguinte efeito: todos os monstros que estão em modo de ataque não pode ativar seus efeitos. Então Lynx não adianta, Link não resolve os efeitos. E é um deck muito forte, porque se você colocar um monstro em modo de defesa, você tem que passar para o oponente no próximo turno. Então ele é um deck muito forte nesse sentido. No campo tem um efeito muito forte, porque quando o seu oponente dá o normal summon, ele pode ativar e você pode ativar o normal summon. Aí começa a esnembolar, né? A gente tem a trap também, né? Que a trap virando, você consegue fazer o normal summon e faz o efeito. Então a agressividade ele é muito baixa. Ele é mais controle, né? Ele consegue controlar o oponente, banindo carta, né? E conseguindo fazer ele dando voltas e voltas e voltas. Ele era mais controle quando tinha a barreira de vento, mas hoje em dia ele é um deck com uma agressividade muito baixa, comparado com outros que estão nessa lista que são muito explosivos. Agora, ele é versátil? O Floowandereeze ele é muito pouco versátil. Vou ser bem sincero que você vai ter poucas entradas. Você vai começar com o seu pássaro marronzinho, que você vai buscar um maior, ou você vai começar com o maior, que vai buscar uma carta. Você vai começar com a águia, que vai começar com um monstro maior. Então o deck ele tem muitas sensibilidades em alguns pontos. Ele não é tão versátil,
Assim, né? E eu já incremento de falar de consistência, porque ele hoje em dia não é tão consistente, né? Na sua mesma categoria, eu já vou comentar sobre esse deck, que é a Exo Sister, que é as freirinhas, elas são mais consistentes, mas elas são bem mais caras. E a consistência dele caiu muito, porque o campo foi diminuído, a gente teve o Pinguim, que também já teve, tomou hit, e assim, ainda ele é um deck jogável, ainda. Mas assim, se por algum tempo aqui a Konami tirar alguma carta do main deck dele, como o passarinho marrom, ou a águia, ou o tucano, né? Qualquer um desses cards que são do main deck dele, que são muito importantes, aí a consistência vai cair muito horrível, assim, vai ser impossível jogar com ele. O último ponto é a dificuldade desse deck. Esse deck não tem dificuldade, cara, pra aprender. Assim, fazer jogadas avançadas, todos os decks têm a sua própria dificuldade. Mas esse deck é muito fácil. Ele tem a mesma esquema da Dragon Mage, né? Você vai entrar com o monstro vai dar efeito, você vai banir, vai trazer banido. Então, ele mexe muito com banimento. Cemitério para o Flanderize não interessa. Então, por causa disso, a gente se usa o Shifter, Fissura. A gente pode usar o Macrocosmo também, né? A gente consegue usar essas cartas, porque são cartas que banem, porque não interessa para você as cartas que estão no cemitério, só interessa as cartas que estão banidas. Então é um deck muito fácil de se mexer, muito fácil de se aprender, é muito normal summon, tributa. Então é um deck bem mais fácil do que os outros dessa lista. Dessa lista aqui, é o deck mais fácil, é o deck Flanderize. O deck Flanderize é um deck facinho, você vai... Tem vídeo também que eu já fiz, eu posso atualizar esse vídeo, que está em outro canal, mas eu posso atualizar nesse, se vocês quiserem. Mas o Flanderize é um ótimo deck, é um deck que vale muito a pena você montar, tá iniciando agora, que é um deck que tá bom no PVP, é um deck bom, é um deck que toma muitas poucas hand trap, você vai tomar o que? Uma Ashe, uma Impermanence, mas se você tiver algumas cartas que contornem isso, é muito importante, como o Claws Out, ou até mesmo a carta desse que é o R que eu comentei, que eu esqueci o nome dela, que você entra e você tira o passo e coloca outro monstro, então dá pra você contornar bastante com essas mecânicas do Flanderize. Quem joga muito bem com o Flanderize vai bem na Ranked, né? Hoje em dia, o Flanderize, ele chega no... Todos os decks chegam no mestre, tá, galera? Todos esses decks que eu tô falando pra vocês chegam no mestre. Todos. Alguns mais fáceis, outros mais difíceis, mas todos eles chegam. O próximo aqui é Sword Soul. Sword Soul é um ótimo deck, cara. Nossa, esse deck é muito bom. É um deck voltado a Synchro e Samurais, que é uma coisa muito legal, né? Synchro e Samurais. O custo dele é muito alto. O custo dele é muito alto. Primeiro porque não tem Circus Pack, não tem um pack secreto. E ele tem muito R. A Mui é o R. A gente tem algumas cartas que são importantes no extra deck dele, o R. Então ele tem muita carta R. As cartas R que eu falo que são importantes, galera, são a carta de main deck que só funciona nesse deck. Exemplo, a Ashe, C-Max, Impermanence, deixa eu ver. A gente pode usar a Tactic, né? A Tactic também. Qualquer outra carta que seja o R, mas ela seja genérica. Essa eu não conto com o custo, porque você vai usar em outros decks. Em Permanence você vai usar em outros decks. A Ashe você vai usar em outros decks. A Ogre você vai usar em outros decks. A Vader você vai usar em outros decks. Então são cartas que elas servem para outros decks. Então essa carta não conta como custo. Custo se conta com cartas que são para rodar o deck. Então, Mui, que é o R, a gente tem o Samurai Supremo, que é o R, algumas pessoas usam o Cube do Virtual World, que é uma UR. Então, as cartas UR são bem pesadinhas, na verdade, no Sword Soul. Então, o custo do Sword Soul é bem alto, assim, ele é um deck muito agressivo, um deck muito caro, na verdade. E se saísse um Circus Pack dele, cara, ele seria o melhor deck para iniciante, se tivesse Circus Pack. Eu acho que em breve vai sair, porque faz tempo que o Sword Soul tá na parada aí. Os novatos provavelmente não conhecem, mas o R tem muito R dele. Se vocês quiserem também eu posso trazer um decklist como tá atualmente. Atualmente você tem que rodar a Dragon Rose, né? Tem umas coisas meio estranhas que você pode tomar. E o Sword Soul ele toma alguns Bestials assim. Não tantos, mas toma alguns Bestials. Então, tá mais ou menos.
De agressividade, galera, ele é agressivo. Você coloca o seu o Grã-Mestre lá, o Grã-Mestre traz uma carta, você consegue fazer com os winners, você consegue fazer umas boas jogadas, os TNI, você consegue jogar com os TNI, um TNI dá bounce, outro TNI traz uma carta, outro TNI joga uma carta no campo. Então quem sabe jogar com Sword Soul joga muito bem. É um deck muito forte, muito agressivo, ele consegue, se você quiser matar o cara, você consegue ir lá e detonar o cara. Então é um deck muito forte mesmo. E ele é totalmente voltado a síncro, né? Então talvez uma carta ou outra não consiga te dar tanta consistência, né? Mas ele consegue montar uma board muito forte, ainda mais que ele consegue usar Barone, ele consegue usar aquele bolso do GOT, ele consegue usar até mesmo o Dragão de Cristal, ele consegue usar muita carta boa, mas assim, o main deck dele é caro. Todas as cartas que eu falei até agora é do R. O bicho do GOT, a Barone, você pode usar também a Cube, ou você pode usar aqui o Samurai Supremo, que é o Samurai Supremo também. Pode usar o Mechamático lá final, né? O Mecha final também. Então é tudo R. Então poucas cartas que tem não são R, mas o main deck dele tem algumas URs ali, algumas, né? A carta mais importante é o R, que é o Mui. Mas o Mui provavelmente não vai tomar um hit, nada disso. Então ele é um deck bem agressivo, um deck muito forte também. E em ser versátil, ele é um deck versátil, Dragon? Não, é um deck versátil, é um deck que dá pra você jogar, é um deck que dá pra você versatilizar algumas coisas, jogar, tirar algumas cartas, colocar outras. Se ele não é igual ao Thunderis, que você coloca um passarinho, dá uma Ashe e acabou. Não, ele não é assim não. Você colocou o Mui revelou, o cara deu uma Ashe. Pô, então bom, tem uma Ashe, mas eu posso ter outra jogada, eu posso colocar o Teni, posso fazer um link com o Teni, aí com esse Teni eu faço um link, coloco uma trap, então ele trabalha muito bem, né? E eu falei de link, galera, porque ele roda alguns links, não tenis, né? Ele roda alguns links tenis para ter umas jogadas, para você conseguir ativar os efeitos dos tenis, porque a maioria dos tenis, quando estão no cemitério, eles ativam o efeito quando um monstro TNI está em campo, um monstro TNI sem efeito está no campo. Então, tipo, os tokens que o Sword Soul faz, eles são sem efeito. Então, eles ativam o efeito do Grave dos TNIs. E esse é bem interessante, né? Porque aí dá pra você ser bem versátil, fazer um campo bem agressivo. Não tão agressivo como alguns que estão nessa lista, mas sim, ele faz um campo agressivo, consegue parar algumas magias, algumas traps. A gente tem umas cartas que bem interessantes no extra deck dele que dá para versatilizar um pouco ele. Consistência. Na consistência dele, galera, ele é bem consistente, né? Você consegue já às vezes jogar, se a jogada passar, ele vai. Ele consegue fazer um campo absurdo, assim. Não chega a ser um VW, porque o VW ele é muito. Ele é um combo muito extenso, né? E assim, o VW, falta algumas técnicas no VW que foi banido, como Calamidades, né? Então, o Calamidades ele era um cara que deixava o Virtual World no talo, mas o Sword Soul ele consegue ser versátil, ele não consegue escapar muito do C-Max, né? Você consegue fazer um campo legal, assim, dando umas 3, 4 draws pro seu oponente e consegue fazer um campinho legal, passar com uma Barone, com Grama Mestre, você consegue passar com uns campinhos legalzinho, né? Mas nada que é muito absurdo, né? Mas dá pra você passar. Em contrapartida, no segundo turno, ele tem muitas cartas de bounce, ele consegue dar cartas de devolver cartas, ele consegue quebrar algumas boards, ele é um deck muito bom de segundo turno. E é um deck muito bom para você combar em cima do seu oponente. Você consegue grindar seu oponente com esse deck. O Flanderize, ele é muito mais difícil de ser grindado. Você não consegue muitas vezes grindar com ele. É bem mais difícil, dependendo do deck que tá, né, do seu lado, né? A dificuldade para aprender esse deck. Esse deck ele é um pouco mais difícil porque ele tem times, né? Ele tem alguns times. Como ele não é tão meta hoje em dia, então você não vai achar o coletor de token, que é uma carta onde tira tokens do campo. Você que joga sempre jogou Master Duel ou joga card game, você sabe que o Brave Token, né? Quando ele estava no auge do Master Duel, essa carta rodava demais, que é o coletor de token. Hoje em dia não roda, ninguém roda esse coletor de token. Então tá mais suave de você fazer alguma coisa. Mas assim, você tem que saber combar,
Porque se você combar errado, jogar alguma coisa errada, vai faltar carta no campo. Vai ficar uma carta morta no campo. Então, colocar... eu quero fazer a Barone, porque a Barone é uma ótima carta de defesa. Então, você vai fazer um combo em volta da Barone o mais rápido possível para fazer ela. Eu quero fazer... Eu esqueci o Sword Soul. Tem um outro Sword Soul que tem umas garras que ele nega magia e armadilha. Eu quero fazer ele. Eu quero fazer o Gran. Aí você tem que saber a linha de combo que você vai fazer, usando ao seu favor os tenis. Usando os tenis ao seu favor, você consegue fazer muito sincro sem usar o Sword Soul. Tem muitos outros síncros que você consegue fazer. Então o Sword Soul é um deck bom, é um deck agressivo, é um deck eu vou dar com uma média de dificuldade para você aprender. Para você ser bom, todos os decks são difíceis, né? Mas se você saber o combinho básico, tudo, é um deck bem interessante. É um deck que, se você pegar o oponente no momento certo, você não deixa ele jogar. Então é um deck muito bom. É um deck com uma engine pequena, então você consegue colocar uma hand trap. É um deck muito interessante de você se montar. Vou colocar aqui o Lilith Brigade. O Lilith Brigade é um deck muito forte. Eu gosto muito dele, E vamos falar do custo. O custo dele, galera, é tipo baixo, porque tem Secret Pack, ele tem bastante UR, isso pode falar que no Extra Deck tem bastante UR, mas é um deck que ele como tem Secret Pack, você vai lá, gasta suas geminhas, pega a carta, descrafita, então é um deck com custo-benefício baixo, ele tem um custo-benefício bem baixo. Então o custo dele é bem baixo e ele é um deck bom. É um deck que, se você estiver no Rogue, você vai amassar no Rogue. Vai amassar até você chegar no Mestre. Você vai amassar muita gente. Ele tem um pouco de dificuldades com algumas matchups, né? Vou ser bem sincero assim. Como o Arbas, como o Tiara, como o Dragon Link. Algumas decks ele balança um pouco, mas ele é muito bom. Ele tem uma jogadas muito boas, né? Então já vamos para a parte da agressividade, que é assim, a agressividade dele junto com o ser versátil, as duas andam juntas, né? Porque ele não é tão agressivo, você não consegue fazer um turno tão agressivo, mas você consegue fazer um turno opressor. Qual a diferença, Dragon, de um campo opressor para um campo agressivo? Eu vou dar um exemplo para vocês. O Sword Soul, ele faz um campo agressivo. Ele coloca uma Barone, aí coloca um Grã-Mestre, ele coloca cartas que destroem, cartas que dão efeito, mas com monstros que tem um ataque muito alto às vezes. Já o Flanderize, ele é um deck de control. Ele não é um deck que te oprime, ele é um deck que te controla. Já a gente tem o Liridransky, Lilith Brigade, né? Ele tem como te oprimir. E o que é o oprimir dele? Exemplo, o melhor campo que eu vejo hoje que você consegue fazer no Liridransky é você colocar o F0, colocou F0, colocou aquela ave que cospe monstros e terminou com o Guardião. É um dos melhores campos que tem. Aí você ativa o efeito dela, ela traz aquela ave do trovão. Por que esse campo é opressor? Porque todo mundo que está embaixo desse pássaro não pode ativar seus efeitos. É o primeiro ponto, não pode ativar seus efeitos. Segundo ponto, o pássaro do trovão, ele nega qualquer coisa. Então ele nega, ele volta para sua mão. Tá? O guardião, ele se autotributa ou tributa a tua carta e dá bounce no monstro. O F0, ele nega a efeitos de monstro. Dragon, tá, mas não tem outro campo? Tem um outro campo que é mais chato ainda. Que você coloca esse pássaro, você coloca F0 e coloca uma Lyri, que é o R, que ela dá bounce de qualquer carta que você coloca no campo. Qualquer normal sumo, especial sumo, ela dá bounce. Isso não é uma vez por turno. Então, se você cai com F0, com esse pássaro, e com um pássaro maiorzão, as Morg cospe o pássaro trovão e você fica com um campo muito chato. O cara vai, vamos imaginar, o cara dá o normal sumo do Arbas. Aí você usa a Lyri. A Lyri vai, tira o Arbas. Beleza. O Arbas não conseguiu dar efeito, né? Porque quando ele entrou, a Lyri fez o combo dela e tirou ele. Aí ele usa a Prison Fusion. Tá, a Prison Fusion ativou. Usa o Pássaro do Trovão, cancela a Prison Fusion. Isso sem usar minha mão. Eu posso ter C-Max, Zest, Impermanence. Eu tô só falando dos monstros.
Então, o Lily Dusk, ele consegue ser opressor. Ele consegue ser muito opressor. E agressivo, o Dragon, ele também é agressivo. Quando ele aparece agressivo, ele consegue? Consegue por causa do Tribrigada. O Tribrigada, ele tem um Shrug, ele consegue fazer o Access Code, então ele consegue ser assassino. Então, se o Lily Dusk quiser matar o seu oponente, ele consegue. Ele consegue fazer Zeus, ele consegue fazer até mesmo Shrugs, que não dá alvo e bane cartas. Então o Lily Dusk, ele é muito agressivo. Ele também é muito versátil, porque é muito difícil separar eles de combate. Você pode diminuir esse campo que eu falei, mas sempre vai passar ou com F0 ou com Asmorg. Com Asmorg, quase certeza que todos os Lilies passam, porque tem que passar com o passo do trovão e tudo para ter um negate decente. Mas o Lily Dusk, ele é um deck muito forte e muito bom. E de consistência, galera, a gente já falou aqui de consistência, ele é muito consistente. Cara, ele é um deck muito consistente. Se você não consegue jogar com Tribrigado, você joga com o Lily. O Lily dá efeitos na mão, então eles entram como especial, ativa efeitos, aí você faz Exceeds. É um deck voltado para Exceed / Link. Então é um deck bem versátil, mas com os locks bem perigosos. Então você tem que tomar cuidado, porque... Exemplo, tem o passarinho amarelo. Quando o passarinho amarelo entra com especial, ele puxa uma carta Lily Dusk do seu cemitério e invoca especial no campo. Quando esse pássaro termina o seu efeito, você não pode mais fazer invocação especial durante esse turno, exceto monstros Exceed. Então, você não consegue fazer link. Então, se você colocar esse monstro, você não consegue passar com as Morg. Então, tem que tomar muito cuidado isso aí. Como exemplo, a Frangite, a Baron, que dão locks também que você não consegue fazer algumas invocações também. Eles locam você bastante. Já a dificuldade, qual a dificuldade de jogar com o Lily Dusk? O Lily Dusk tem uma dificuldade média para alta, por quê? Porque causa os lock. E também, se você combar errado, cara, você pode passar com um campo meio estranho. Assim, você pode passar com um passarinho faltando. Então é uma carta é um deck mas bem técnico. Ele é um deck bem técnico. Quem sabe jogar, joga muito bem. E é um deck muito difícil de cauterizar. É um deck que você fala assim, vou dar Impermanence, aí o cara joga. Vai, joga. Dá Ash, aí o cara continua jogando. Tá lá, jogando. Aí você dá Ogre, aí você ativa efeito monstro e o cara não para de jogar. Então é um deck muito bom. É um deck que consegue parar algumas coisas. É um deck que toma um C-Max bem pesado, na verdade. Ele não consegue contornar muito bem o C-Max. Mas é um deck que eu acho que ele tá sumido aí. Mas é um deck muito bom mesmo. Ele, com certeza, você subindo do Rogue ou até do Platina pro Diamante, ou do Diamante pro Mestre, vai pegar muitas pessoas desprevenidas, porque algumas pessoas nem sabem como joga com o Tribrigado ali, né? Todo mundo espera o Tree Sprite, né? Todo mundo espera o Tree Sprite e não espera o Lily. O Lily também é um ótimo deck. O próximo é Adamancipator. Adamancipator é um deck, galera, forte. Uma coisa que eu não falei do Lily é que ele não toma bicho, tá, galera? Porque ele é totalmente de vento, tá? São poucas, não tem nenhuma... Só tem o Shrug que é de trevas. Então, bicho não tanto foi, tanto faz. Mas o Adamancipator é outro que não toma bicho. O custo-benefício dele é bom. Não é perfeito, ele é bom. Por que, Dragon, ele é bom? Porque ele não tem Sex Pack? Tem, mas ele tem muito R, cara. Nossa, meu pai amado. O Adama tem muito R. Cara, tem muito R, a Adama. Tem muito R, mas é mais no extra deck, mas tem bastante R. Tem bastante R, cara. Pra rodar o extra deck dele, você vai gastar uma bala aí. Gastar uma bala bem legal. Mas é um deck bom. É um deck que hoje em dia tá muito bom. É um deck da Season 1. Ele e o Lily são da Season 1. São decks muito bons. E aí a gente vem na parte de agressividade. Aqui a gente tá falando com o senhor agressivo. O Adamancipator tem um turno muito explosivo. É fácil parar o Adamancipator? Entre aspas né? Depende da mão do cara, depende da sorte do cara, depende de muitas coisas. Mas o Adamancipator, se você deixar ele jogar, já era, você perdeu. Em contrapartida, o segundo turno do Adamancipator é um segundo turno um pouco mais devagar. Você tem que usar algumas coisas
Pra tirar o monstro. Ele tem um monstro que dá bounce, né? Que é um monstro de água, que a gente também usa ele no Sword Soul, que é esse monstro também, que é o R, que é do arquétipo mesmo, que ele dá bounce, ele revela 5 cartas, e se as 5 cartas rocha for rocha, você dá bounce em 5 cartas do oponente. Isso é bem legal. Mas é um deck muito poderoso, muito agressivo. Ele é um lugar, ele é mais explosivo do que agressivo. Ele é muito mais explosivo. Ele solta os monstros lá e os monstros são muito altos, tem muitos efeitos. Você vai ver às vezes que vai ter negate de carta, negate de monstro, negate de magia. Então ele é um cara que faz uns campos bem absurdo, bem absurdo. E o combo dele é bem demorado também, né? Se você quiser ver todo o combo dele, né? Agora ele é versátil, é um deck versátil? É um deck versátil. É um deck que tem várias entradas, né? Você tem que saber mais ou menos como dar as chain dele, porque se você der a chain errada, você também se perde um pouco. O deck, logicamente que esse deck, o Adamaspeito, ele bate no Sword Soul, ele bate no Flanderize, né? Mas tudo tem um mas, galera. Todos esses decks, cada um pode se matar. Um Flanderize pode matar todo mundo dessa lista, o Sword Soul também. Depende muito de quem tá controlando, depende muito da matchup, depende muito de muitas coisas, né? Mas a taxa de você vencer o Adama tem muito mais taxa de vencer, né? Muitas pessoas usam o Adama Spectre. Então, de agressividade e versatilidade, ele é muito bom. Ele é muito versátil, cara, é só um monstro rocha, você joga um monstro rocha no cemitério, recicla. Block Dragon deixa esse deck muito absurdo, muito em breve ele vai ser banido, infelizmente. Mas é um deck que, cara, é muito forte, né? Muito forte mesmo. Você fala, Dragon, meu Deus, tem um Block Dragon, é só banir ele com a Khalid. Mas você tem o roqueiro. Pra quem não lembra, o roqueiro, ele pode devolver cartas banidas pra sua mão. E tem outros monstros rocha que fazem a mesma coisa, que tira a carta banida e volta pra sua mão. Lembrando também que tem algumas engines que usam a estátua de terra. Tá pensando que a estátua de terra, porque não sabe, é a mesma coisa que a estátua de vento. Você não pode dar normal, você pode só dar normal summon, mas você não pode dar especial summon de nenhum monstro que não seja rocha. Então é bem, né, bem agressiva, assim, Consistência. A consistência do Adamaspeito é uma consistência legal. Ele consegue ser consistente. Poucas vezes você vai brincar com ele. Onde é consistente até. Você consegue ter vários caminhos de jogada, não é uma jogada única, igual o Flanderize. O Flanderize ele é único, Ele é único. Você vai ter que descer com um passarinho menor para fazer alguma jogada, ou chegar com um campo para banir alguma carta. Então, você tem um ponto ali que você pode dar uma Ash, alguma coisa. O Adamaspeito, cara, é assim. Se você pode negar, você nega. Não deixa o cara jogar, mano. Não deixa. Adamaspeito, você não deixa jogar. Você tenta parar o mais rápido possível. Adamaspeito, Sword Soul, Lily Dusk, esse cara não deixa jogar, mano. Colocou uma carta, colocou efeito, tem como negar? Nega, cara, nega. Tem como tirar o token? Tira. É isso. O Adamaspeito, ele é um cara, um deck muito constante, mas tem algumas nuances dele aí também. Qual é a dificuldade do Adamaspeito? Eu coloco ele no alto, porque ele é muito difícil de se aprender. Eu vou ser bem sincero. Porque assim, é muito fácil você errar o combo do Adamaspeito. É muito fácil. É um combo muito cheio de detalhes. Cartas cheias de detalhes. Então a dificuldade dele é muito alta. É um deck de combo mesmo. É um deck de combo onde você trabalha com Link, trabalha com Synchro. Às vezes você trabalha com Exceeds. Então é um deck muito complexo. Então é por causa disso que quem joga bem, né? Porque é muito complexo o deck. O deck, no mínimo aí você tem que jogar umas 30 a 40 partidas com ele para você pegar o timer dele, porque é um deck muito complexo. Mas é um deck que é recompensador, né? Você tem packs que você abre que tem ele. Você tem vários vídeos na internet também. Eu posso fazer um vídeo lá no meu Patreon. Ele é um deck agressivo, é um deck que sempre está se reciclando. Então é um deck muito bom. É um deck de combão. Às vezes você vai ser em segundo, o cara vai fazer um campo tão opressor que você não consegue quebrar, né? E muitos problemas dessa lista é assim, as mirrors não se batem. Exemplo, a mirror do Adamaspeito, o primeiro ganha. Acabou, quem for o primeiro ganha. O Lily Dusk, às vezes não, o Lily Dusk dá pra você contornar
O Sword Soul dá até pra você contornar a Floowandereeze, dá, é uma coisa louca a Mirror de Floowandereeze. Mas o Damaspector ele é muito bom, ele é muito, eu tenho um carinho especial pelo Damaspector, né, e ele é um deck muito bom, vale a pena você montar se você quiser também. Vamos agora com o Sprite, e agora a gente vai começar a falar dos toppers, agora aqui é só deck ferrendo, só deck ferrendo. Então vamos lá, o custo do Sprite é um custo alto para médio, porque não tem Secret Spec. Ele tem algumas URs, o Blue é o R, o Elf é o R, a gente tem o Gigante que é o R, então, lembrando, como eu expliquei antes, o custo são cartas que você não consegue usar em outros decks, só nele mesmo. A Elfa, ela é um custo, mas ela também pode ser usada em outros decks, como Tribute Gauge, como Tiara. Então você consegue usar a Elf em outros lugares, mas o Blue você não consegue. O Giga, muito raramente você vai usar em outro deck se não tiver Sprite, por causa dos lock que ele tem. Então o custo dele é médio. Se tivesse o Silk Spec dele, vai ser demorado. O Sword Soul vai ser mais rápido que ele. Mas o custo bem médio mesmo. Agressividade. Já o Sprite tem uma agressividade média. Porque você coloca monstro muito pequeno. A Elf é pequena, a Elf tem 1400, o Gigante tem 1600. Mas o Gigante, quando ele tá com o Link, ele fica com 3200. Aí você usa o Raio, ele fica com 6400. Aí você usa o Peixe, aí dá 8000 e pouco, né? Já mata o cara. Mas assim, ele é explosivo, então ele não é agressivo. Ele tem uma parte explosiva e uma parte control. Porque assim, a Red, até a mesma Senor, eles dominam aqui o jogo, porque quem não sabe, a Red, quando ela se tributa outro monstro nível 2, ela nega o efeito de monstros. E ela também pode ter a possibilidade de destruir esse monstro quando é negado. A Senor, ela faz a mesma coisa. Você tributa o monstro sem ser ela mesma, nível 2, e aí você nega a magia e a armadilha. Isso, os dois efeitos, é uma vez por turno. A Elfa consegue trazer um monstro do seu cemitério para o campo. Então é essa brincadeira. Então é muito difícil, o Sprite ele é muito versátil. Isso aí a gente já pode falar até de ser versátil. Ele é bem versátil, mas ele não consegue ser agressivo. Você não consegue fazer, às vezes o Sprite não consegue te matar, né? Ele não consegue, às vezes ele comba. E no final não fica um combo tipo, caramba, mano, vou morrer, hein? Não, é tipo, tá, né? Vou ter que passar por algumas coisas, vou ter que grindar, dependendo do seu deck. Mas é um deck muito bom. É um deck que toma bicho, né? Por causa do Blue, né? Até mesmo a Elfa, até mesmo o Gigante. Mas é um deck que ele consegue dar a sua volta ali, consegue pegar uma carta, você consegue fazer a IP Mascarena, você consegue fazer a Gods, você consegue fazer o Avramax. Avramax, Gods, URs mais generais, né? Então todos os decks conseguem fazer eles também, que tenha acesso a isso. A IP também é uma carta UR genérica. E você consegue jogar, consegue ser, mas ser agressivo, cara, é muito difícil. Você consegue cansar a pessoa, você consegue fazer um control dela, mas se o deck da pessoa for muito agressivo, não explosivo, mas agressivo, aí você pode tomar uma na cabeça. Mas assim, o Sprite é um bom deck. É um deck que tem várias techs que deixa ele absurdo, como o Sapo também, que agora foi limitado, né? Então, ele tem umas cartas que podem. Agora, o novo link dele, que joga uma carta no cemitério, é bem grande. Então, o deck Sprite é um deck muito bom, é um deck muito versátil, e a gente consegue ver ele sendo muito superior daqui a algum tempo, depois que os bichos tomam a lista, depois que o Thiago toma a lista. Então, é um deck muito forte e muito poderoso também. Já na parte de constância dele, né, a gente pensa se ele é constante, se brica menos, ele muito raramente você vai ver um Sprite bricado, cara. O Sprite bricar, ele tem que estar mal buildado. Já tô jogando na real, galera. Um Sprite bricar, ele tem que ser mal buildado. Mal buildado. Uma coisa é você vir com uma carta e a pessoa negar a carta. Outra coisa é você vir com uma mão e vir tipo assim, pô, não dá pra fazer nada. Sabe? Então, uma coisa é essa. Então, o Sprite é muito raro ele ficar bricado, cara, porque tem muita coisa pra buscar ele. Você faz
o Blue joga o Blue pega o Jato dá efeito, pega o Starter aí você faz o link de jogar a carta do seu cemitério, você joga o Peixinho vai, traz o Castor vai, aí você usa o Castor, faz o Giga vai, traz outra carta Scenery, ou até mesmo a Red vai, tributa, faz a Elfa vai, traz uma carta, você traz a Mascarena, aí cara, é uma loucura, é uma loucura. E ele é bem constante e ele comba. E o gigante não deixa algumas cartas entrar, como a própria. O próprio Nibiru. Mesmo a gente não tendo Nibiru no PVP mais, mas o Nibiru, cara, usou o gigante, Nibiru já era, não tem essa. Mas o deck é muito bom, é muito constante. E o nível de dificuldade dele, cara, é médio. Eu coloco ele como médio, porque assim, tem várias linhas de combo dele, mas é médio pra difícil. O Adama Spectre é difícil, então é médio pra difícil. Por quê? Se você combar errado, cara, puta, mano, você vai sair com o campo todo cagado. É a verdade, você vai com o campo todo cagado. Então, saber o time do monstro, saber aonde você pode errar, aonde a pessoa pode negar. Você tem que ousar a pessoa a fazer negate em você. Então, tipo assim, você nunca começa com a sua engine mais forte. Se você tiver a possibilidade, você roda para proteger a sua engine mais forte. Depois você passa a jogada mais forte. Essa é a lógica de todos os decks, tá? Todos os decks são assim. Você começa com a engine mais fraca, vê se o cara vai negar, qualquer coisa assim. Depois você faz a sua engine forte. Raramente você vai ter que começar com a sua engine forte e a engine fraca. Entendeu? Então o Sprite ele tem isso. O Sprite é muito bom nesse quesito, mas ele é um médio para difícil, dependendo de como você joga. Agora, Exosister. Eu vou falar, galera, é um deck que eu não montei, vou ser sincero, mas eu sei como ele é bom, cara. Ele é um deck muito bom. O custo dele, alto. É muito alto o custo dele. O custo dele é muito alto, ele é absurdo, cara. Ele tem muito R. Cara, é tipo como se fosse o Hero. O Hero não tá nessa lista, mas o Hero é palhaçada, cara. O main deck dele tem muito R, cara. Tem muito R. O deck, nossa, é muito R. É muito R. É muito R. Então, a gente pode até perceber que tem algumas cartas que dão mais trabalho. Que são R, não tem pack. Então você vai gastar muito tempo. Então, cara, é muita dor de cabeça. Mas assim, ele é recompensador. É um deck de longo prazo. Ele, Sword Soul, o Lyri, são tudo decks de longo prazo, cara. Você vai ficar com ele na conta e você vai conseguir jogar por bastante tempo. Primeiro que o Sword Soul não vai tomar lista agora. O Lyri muito raramente vai tomar lista agora. Cara, muito raramente vai tomar lista agora. E o Exorcist também, cara. Ele tem um custo alto, mas é um deck que você vai usar bastante. Contrapartida, galera, ele é totalmente Exceed, tá? Então isso que você tem que lembrar. Exceed e banimento. Ele é um Flanderiz melhorado. Ele é um Flanderiz das feias. Agressividade, vamos pra agressividade. A agressividade ela não é tão agressiva, mas ela é chata. Vamos falar desse. Ela não é um deck que você vai tipo o Bechamático. O Bechamático ele é agressivo. Ele faz um campo que ele te quebra inteiro. Mas a Exorcist é um campo que ela vai minando os seus recursos. Exemplo, quem faz isso é o Hunnic. O Hunnic faz isso, ele vai minando os seus recursos. O Hunnic, ele te mata silenciosamente. A Exorcist, ela vai acabando com seus recursos e você vai ficando sem jogado. E aí ela vai te batendo, uma hora te mata. Então a Exorcist, ela não é tão agressiva, mas ela é bem... como posso falar que ela é útil no que ela faz? Ela é muito boa no que ela faz. Ela bane cartas, ela volta a carta, ela consegue... Ela toma raramente alguns bichos, mas ela consegue dar uma rodada no deck. Ela consegue ser versátil em alguns pontos, né? E aí a gente já agrega aí no usar versátil. Ele é bem versátil, né? Porque você começa com a Marta, você começa com outra carta, aí você faz o Exceed vai chamar outro Exceed, você consegue negar ou banir cartas, então é bem interessante. Isso é um deck muito agressivo e muito bom também. Agressivo assim, ele é agressivo no ponto que ele pode ser agressivo, né? Ele não consegue matar a pessoa muito rápido, né? Ele consegue minar ela num ponto e aí depois ela fazer alguma coisa. Raramente você vai ver uma Exorcista te matar de primeiro turno. É muito raro uma fazer isso, né?
Mas acontece, pode acontecer, usando alguma engine, usando os Zeus, ou usando alguma outra carta que faça dano, então pode acontecer. Só que ela não costuma ser assim, ela costuma acabando com seus recursos até um momento que não tenha mais nada. De segundo turno, eu acho ela um pouco mais difícil de ser jogado, né? O Sprite, já, ele segundo, primeiro turno, não interessa, né? Agora a Exo-Sister não, a Exo-Sister, dependendo da board que ela vai enfrentar, cara, vai ser complicado, vai ser bem complicado. Exemplos de boards que eu já falei aqui, Adamastor. Cara, se ela começar contra o Adamastor combou, já era. Lyri também não dá pra passar, é muito difícil passar. Se o cara souber aonde negar, já era. Splite, puta que merda. Splite também é outro, que sabendo onde vai negar, é complicado. Flanderize é o pior inimigo da a Exo-Sister, porque ele se bane, né? Então é outra carta bem chata que pode também complicar. Mas Exo-Sister, cara, pensem assim, que a longo prazo é um deck muito bom. É um deck muito bom a longo prazo. Então vale muito a pena vocês montarem ele. Vale muito a pena vocês irem atrás dele. Ou então esperar o Secret Pack. Pra saber que chega o Secret Pack dela de Sword Soul. Vale bastante a pena você esperar ou montar ela. Sendo assim, esse deck com certeza você chega no mestre. Esse deck, todos os decks que você chega no mestre. Mas daqui você vai ter um pouquinho mais de facilidade. Agora vamos falar de Dragon Link Bestial. Dragon Link Bestial é outro deck muito poderoso, muito forte. Dragon Link agora tá no seu auge. Eu acabei de fazer uma decklist dele, né? E ele é um deck muito, mas muito bom, né? Eu não falei também lá da Exo-Sister, esqueci, galera, mil desculpa, tá? A dificuldade dela é uma dificuldade alta, tá? Da Exo-Sister, por causa dos combos dela. Uma dificuldade bem alta. Ao Dragon Link a gente tem um custo médio, porque a gente tem o Secret Pack e a gente tem os bichos que tá agora rolando, né? Quando os bichos saírem da loja, ainda fica médio, porque você vai ter 3 cartas UR, que seja fora do pack, né? Mas nada, então é um custo médio. Agressividade, cara, o Dragon Link ele é agressivo, mano. O bicho ignorante. Sendo ele com Borderland, sendo ele fazendo o Calibrigada, sendo ele fazendo Dragão Vermelho, qualquer uma outra coisa, ele é um deck muito agressivo e ele consegue ser agressivo e ao mesmo tempo parando o oponente. Ele consegue parar o oponente, ele é bem interessante nisso. E outra coisa que ele consegue dar uma volta muito grande. O combo do Dragon Link ele pode ser longo para fazer o Borderland, como pode ser curto para fazer o Calibrigada, né? Então ele tem duas engines, né? Ele tem duas engines fortes que ele pode ir. Logicamente, a maioria das pessoas que usam Dragon Link querem fazer o Borderland, porque o Borderland ele é totalmente absurdo. É um cara agressivaço, é um cara que você entra na mesa e ele fala assim: tenta me tirar, mano. Ele bate no peito e fala assim: tenta me tirar. Se você é o cara, você vai tentar me tirar. Ele não sai. Vocês entenderem, o Borderland ele não pode ser alvo de efeito, ele não pode ser destruído, não pode nada. O Borderland não pode nada. Você pode remover ele, né? Ele pode ser removido, não esqueçam disso. Ele pode ser tributado com caju, ele pode ser usado como matéria para gods, tá? Mas assim, é muito complicado, cara, porque ele é um cara negate, ele é tenso. E ele é muito agressivo. Agora, o Dragon Link é versátil? Ele é muito versátil. Você joga uma carta, você nega essa carta, ele vai, joga com outra, joga com outro. Nas gameplays, tem a última play que eu coloquei nos replay, cara, é a play que eu mais gostei. Foi contra o Tiara. O Tiara ia, dava uma carta no Tiara, aí o Tiara vai, negava, milava, negava, tirava, colocava. Até uma hora que eu fiz um combo tão... Ele negou tudo, eu não consegui fazer o Power Hand, mas eu terminei com o Calibrigada. Aí ele não conseguiu mais, ele gastou tanto recurso pra me parar que ele não conseguiu mais suportar a volta. Ainda mais que eu tinha um bicho, e o bicho voltou, eu tinha um bicho no campo, eu tinha a magia que fazia o bicho dar efeito, então foi bem complicado, né? Mas o Dragon Link é agressivo, ele é versátil, e ele também, raramente ele vai brincar, cara, raramente ele vai brincar assim. Diferente
que eu falei do Sprite, né? É que só se for mal buildado, assim, o Dragon Link tem as possibilidades de brincar assim, tá, galera? É bem difícil, mas tem a possibilidade. Sendo ele de 50 cartas, 60 cartas, 40 cartas, eles têm a possibilidade de brincar, porque às vezes alguns dragões chegam na sua mão e não tem como fazer nada. Então, tem que tomar cuidado, dependendo das cartas que você usa, ter vários esquemas de desvio, alguma coisa desse tipo, pra você jogar bem com ele e tudo. Mas é um deck que vale a pena montar. É um deck que vai estar em alta agora, né? É um deck que tá bem alta. E é um deck que, cara, é um deck agressivaço, mano. É um deck muito bom mesmo. Agora, nível de dificuldade dele, galera, nível de dificuldade dele eu coloco como alto também, porque assim, dependendo da linha de combo que você faça, você termina um campo todo estranho. Você pode terminar só com um selo hierático, né? Então é bem complicado, é um deck muito complexo. Às vezes, muitas vezes eu perdia por tempo, porque tem que pensar bastante, tem que tirar uma carta, colocar outra, tem que pensar se aquela carta vai dar efeito, se aquela carta não vai dar efeito, se aquela carta deu efeito, se não deu efeito. Então é um deck com um nível bem alto mesmo. Quem domina o Dragon Link, cara, tenha certeza que você vai ser amassado. Mas também não é tão difícil cauterizar ele, né? Mas o nível de dificuldade dele é muito alto. Agora vamos pro Branded Arba, Branded Despia, Branded Beasts, né? É o Branded de tudo. O custo alto. O cara é alto. Ai, Dragon, tem o Circle Pass do Arbas e tudo, mas cara, tem muita carta que não tem lá. As cartas novas da Cartesia não tem lá, com a Burum, acho que é Burum o nome da carta. A gente tem algumas cartas como Masquerade, que não tem lá. A gente tem os Despianos, que não tem lá, né? Então, é um custo alto, é muita UR. É muito R no marcado, cara. O deck de marcado tem muito R, Então o custo é muito alto. Esquece, o custo é muito alto. Agressividade, cara. O deck é agressivo. Ele é agressivo demais, meu pai amado. Ele é o cara, é o deck que você deixar ele jogar, ele bate na sua cara. É verdade. E os bichos ajudou muito ele. O bicho, a Cartesia. Então são cartas muito fortes. Tem uma engine muito forte ele, né? Então ele consegue ser agressivo. Ele consegue quebrar boards. Ele é um ótimo quebrador de boards. Isso eu sempre falei do Arbas, né? Ele é uma super poly em forma de monstro. Ele é um cara muito foda. Então, ele consegue quebrar boards, ele consegue fazer monstros absurdos como Mirror J, Masquerade, ele consegue fazer até mesmo o Chimera, que são monstros muito fortes, né? E é um cara muito agressivo. Então, quem montou, cara, esse brand lá atrás, só tá usando ele, só tá usufruindo, porque ele ainda vai vir carta muito pesada pra ele, carta muito forte pra ele ainda. Então ele vai ser um deck que vai estar no meta por bastante tempo. Pode acontecer da Cartesia tomar uma lista, o Arbas tomar uma lista, o Aluber tomar alguma lista. O Aluber já tomou lista, mas ele pode tomar alguma lista. A Branded tomou uma lista agora. Então é um deck que tá alvo de lista. Então tem que ficar esperto na hora de montar ele. Minha opinião minha, pessoal. Espera ser um Secret Pack dele. Ou então, cara, arrisca, monta lá. É um deck ótimo para competitivo, você vai gostar muito de usar ele, então vale muito a pena mesmo. Agora, ele é um deck versátil? Ele é um deck super versátil. A única coisa ruim dele, que muitas pessoas falam, que eu não acho tão ruim, ele tem um lock. A Prison Fusion, ela tem um lock de fusão. Então todas as cartas que não podem ser mais invocadas monstros além de fusão nesse turno. Então não pode ser invocado nesse turno. Então um deck muito agressivo, muito competente, mas ele é um pouco versátil em alguns pontos dele, né? Então tem que tomar um pouquinho de cuidado com ele. Agora ele é constante? É um deck constante? É um deck que às vezes brinca, galera. Infelizmente é um deck que brinca bastante. Bastante não, algumas vezes. Mas é bem raro, vou ser sincero, assim. Se você souber jogar mais ou menos com ele, fugindo de algumas coisas, como o Ash, dá pra você jogar bastante com ele. Dá pra você ir bem longe com ele. Já na parte de nível de dificuldade, ele é nível alto também, ele é bem alto, porque assim, você tem que saber combar, você tem que saber o momento de combo. Se você fazer alguma carta, alguma fusão errada, você para ali e acabou seu combo.
Então você tem que saber bastante ser versátil com esse deck. Então é um deck bem legal, um deck muito bom e vale a pena você montar ele, que é um deck muito forte, vai ficar muito forte por muito tempo. Vamos lá, agora vamos decidir agora o deck. Desculpa aí o barulho, porque já tô gravando em outro dia também. E o último deck que eu vou deixar aqui pra vocês é o Tiara Mendes. Isso sendo Tiara Branded, Tiara Bestial, Tiara Puro, Tiara Shadow, qualquer tipo de Tiara. O Tiara Mendes sendo o engine principal, ele é muito forte. O custo dele é alto porque as cartas dele são caras, tem algumas URs e tudo. É bem altinho o custo dele, né? Mas é um deck que vale muito a pena, mas muito a pena. Parte agressiva, ele é agressivo. Cara, ele é um cara que é agressivo e quebra boards. Então ele consegue quebrar bastante board, ele consegue dar a volta no oponente, né? A gente tem uma visão, às vezes, de que você começar, você ganha. Mas o Chara Mendes, ele tira totalmente esse conceito. Porque ele é muito bom em quebrar boards. Isso eu não falo só por ele, eu falo pelo Brand também. O Brand também é um deck que ele também quebra boards, mas ele é muito versátil, né? A gente já tem uma parte de versátil aqui, porque ele é muito versátil, porque você consegue ter muitas vezes muitos starters. Você consegue startar muitas vezes. E mesmo assim, você tomou um C-Max. Ah, tá. Vou descer eu coloco a menina guarda-chuva, vou chamar ela de guarda-chuva, né? Joga guarda-chuva, deixa lá, coloca uma cartinha para caso tribute ela, assim mais ou menos, e pronto, passou. Quando o cara tentar começar a combar, você já ativa efeito, já joga carta no cemitério, já começa a fazer a fusão, entra a fusão, coloca estapilha, coloca criticals. Cara, você consegue minar a pessoa de uma maneira muito forte. O Tiara Mendes é um dos decks, ele hoje em dia não é tier 0, mas ele é um deck muito forte. Só que a vida útil dele é muito curta, galera. Então, tipo assim, quem tem Tiara Mendes tem que usar. Porque ele vai tomar lista. Ele vai tomar lista no próximo mês, no outro mês. Ele vai ficar tomando lista, porque ele sempre tá em alta. Igual o Branded. O Branded também tá em alta. Dragon Link também tá em alta. Então, a próxima lista, muito provavelmente não vai ser o Bestial. Eu acho, na minha opinião, pela sequência que ela faz hoje no Master Duel, não vai ser o Bestial. Mas o Tiara vai tomar um hit. Ele vai tomar. Se não for a Kit, vai ser o Renoheart, vai ser a guarda-chuva, alguma coisa vai ser. Quando não, os estilos forem tudo um. Já tá, só falta um que falta ficar um. Ou quando eles forem banidos também. Então, os bichos não vai ser mexido agora. Isso eu tenho certeza. Os bichos vai ser mexido. Ah, pode acontecer do Lubellion e A2, mas muito raro. Muito raro, muito raro, raro. A Konami não tem esse histórico no Master Duel. Ele vai deixar os bichos rolar um pouco, como foi o Tiara Mendes. Porque agora a gente tem esses 3 decks no top. Que é o Tiara, o Brandit e o Dragon Link. São os 3 poderes que hoje a gente tem no Master Duel. E cada um deles tem uma agressividade diferente. O Dragon Link, ele é agressivo e explosivo. O Brandit, ele é agressivo e quebrador de board. E o Tiara Mendes, ele é agressivo e ele consegue neutralizar seu oponente na hora do seu combo. E o problema do Tiara Mendes é que ele joga no turno do oponente. Ele faz a mesma coisa que a Dragon Maid faz. Então ele joga no turno do oponente. Por isso que ele é irritante. É a mesma coisa que o Flanderize. Por que o Flanderize é irritante? Porque ele joga no turno do oponente. Ele começa a fazer as ações dele junto com o oponente, neutralizando no turno do oponente. Diferente do Brandit ou do Dragon Link, que eles são reativos, né? Eles ativam, aparam o efeito, aí reativa, eles são reativos. Não são conjuntos, eu chamo de conjuntos, né? Como o Tiara Mendes é. Constante. O Tiara Mendes é constante? Ele é muito constante, cara. Muito raramente você vai brincar com o Tiara. Tiara tem muitos starters. Sendo ele de 60 cartas, que eu acho péssimo. Mas sendo ele de 40 cartas, que eu já acho mais legal. 40, 45 cartas, acho um número legal. Já tem uma consistência melhor, tem uma versatilidade melhor, consegue ter uma abrangência melhor. Então o Tiara Mendes muito raramente vai bicar. Muito, mas muito raramente vai bicar. O problema do Tiara Mendes assim, é ele não conseguir usar a fusão ao seu favor, como o Arbas faz. Eles fazem com eles mesmos. E aí por causa disso que algumas pessoas rodam a Super Poly. E é por isso que as pessoas usam o Garura, né? A carta Garura.
Dificuldade. Agora a gente tá na ponta aqui. A dificuldade é altíssima do Tiara Mendes. O Tiara Mendes é um deck extremamente difícil de se jogar. É estranho. Quem viu o meu vídeo de decklist do Tiara Mendes, acho que foi um decklist. Decklist Tiara Mendes com Arbas Despia, com Blended, ele é um deck muito versátil, é um deck que consegue fazer muita coisa. E o puro, ele é pior ainda, porque o puro tem Exceeds, tem Links, aí você tem as fusões, né? Então você tem muitas versatilidades ali. Então é um deck muito complexo. É um deck que se você errar o combo, você sai com uma carta mais ou menos. Mas, como sempre, como você sabe que o deck é meta? Porque você pode fazer merda e o deck vai ganhar. Hoje em dia, o Tiara Mendes, mesmo fazendo jogadas erradas, você consegue contornar e ganhar. O Dragon Link não. Se você fizer uma jogada errada, você não consegue voltar pro jogo. Muito raramente. Só se o cara for muito ruim do outro lado, né? Se o cara tiver lá com o mundo da fantasia do outro lado, com Mago Negro do outro lado. Aí, mano, aí não adianta, porque o cara vai, tem um círculo que bane. Ai, que medo. Ai, que medo. Ah, filho, coloca um bicho, pá. Morre lente, pá. Passa aí agora, meu irmão. É tipo assim. Hoje em dia, no Rank Mestre, que eu ainda não cheguei no Rank Mestre, tá? Mas eu tô encarando que o Rank Mestre e o Rank Diamante seja a mesma coisa. O Rank Diamante, eu vou falar do Rank Diamante, que é o rank que eu chego, né? Que eu jogo. E aí eu caio, pra fazer todas aquelas farms. Rank Diamante, cara, o pessoal é agressivo no talo. Cara, você não... É muito raro você achar um Mago Negro perdido ali. Achar um deck que não seja meta ali naquele meio. Porque os caras ali é mortal. Mortal. A única coisa que eu acho ruim do Rank Diamante é que tem muita desistência. Exemplo, você começou com o Tiara Mendes. Aí você, como passou, o cara quita. Acontece muito isso no Master Duel. Mas quando o cara não quita, o cara é guerreiro, o cara vai lá, quebra só bots, quebra a bot do cara, mano, é o duelo mais legal que tem. É o duelo mais legal que tem. Mas esses são os decks, galera, que vale a pena vocês montarem. São decks competitivos. São decks que em algum momento vocês vão ter que montar eles, né? Aparentemente são ainda. Ainda nessa lista vai entrar o Labyrinth. O Labyrinth vai ser top. Vai ser top. Quando eu tô gravando esse vídeo ainda não saiu a menininha do Labyrinth. Pra vocês verem, o Labyrinth é um deck muito, mas muito irritante. É tão irritante que já tomou lista do vírus. O vírus lá já foi A1 por causa do Labyrinth. O Labyrinth vai ser um deck de Food Gate nervoso. Ainda bem que eu tenho até a minha conta. Vai chegar mais uma carta que provavelmente vai ser o R, né? Mas é um ótimo deck. Deixa aí nos comentários qual deck você mais gosta dessa lista. Se você quer uma decklist de algum deles aqui. Todos esses decks que eu falei com vocês. Todos não, desculpa. Quase todos eu tenho a decklist deles no meu game. Quase todos eles eu tenho. O único que eu não tenho é Exocitra, cara. O Exos não tenho e eu não vou montar ele porque ele é muito caro. Não adianta, eu vou montar outras coisas, né? Então, espero que tenham gostado. Deixe seu joinha. O vídeo ficou longo, eu sei. Mas é um conteúdo que eu acho que vai ajudar bastante os novatos. Então, até o próximo vídeo, galera. Fui!